O tema hoje é amar como Deus ama. Diga comigo, amar como Deus ama. Nosso referencial de amor é o próprio Deus. Amém? Diga, o meu referencial de amor é o meu Deus. 1 de João, capítulo 4, versículos 19 ao 21. Por gentileza, abra sua Bíblia. Nós amamos porque Ele nos amou. Tem alguém aí? Nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se Deus, sabendo quem somos nós, Ele nos amou, por que eu não vou amar o meu irmão que eu não sei quem é ele de verdade? Quem concorda comigo diz amém. Você já viveu situações que você diz assim: eu achava aquele irmão tão chato, eu não ia com a cara dele. Mas um dia no churrasco, numa reunião da igreja, comecei a conversar com ele. E não é que eu estava equivocado. O cara é bacana, é gente boa. Aí você diz assim, não é que o cara é legal, eu estava equivocado. Vivi tanto tempo longe dele, poxa. E agora eu quero estar sempre com ele, porque é bom conversar com ele. Tem uma conversa legal, edificante. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso coração, ele é enganoso. A gente pensa algo de uma pessoa e não é aquilo de verdade. Nós erramos. Agora, Deus nunca erra. Deus sabe quem você é hoje, mesmo antes de você nascer. Antes que uma palavra venha na sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma esposa conhece de verdade um marido. Nenhum marido conhece de verdade uma esposa. Agora, deixa eu falar outra coisa. Deus nos conhece de verdade. E mesmo nos conhecendo, Ele nos amou. Você sabe quem você é. Você sabe os pensamentos que você já teve e tem de vez em quando. Alguns desses pensamentos, você até tem vergonha de você mesmo, só em pensar. Mas mesmo Deus sabendo quem você é, Ele continua te amando. Agora, preste atenção. Eu não sei de fato quem é o Juninho. Por que não amar o Juninho? Por que não amar a minha esposa? Se Deus, sabendo de fato quem eu sou, os pensamentos que eu tenho, Ele continua me amando. Talvez Satanás já soprou em algum momento na sua mente que Deus não te ama. Mentira dele. Talvez ele tenha dito assim, soprado no teu ouvido: você não fez, ou você fez e por causa disso Deus não te ama mais. Mentira. Não tem nada do que você possa fazer para Deus te amar mais. Não existe nada do que você possa deixar de fazer para Deus te amar menos. Não existe. Então preste atenção. Paulo vai dizer, João vai escrever: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí ele continua: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, ele é o quê? Ele é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Então preste atenção. Amar é um mandamento. Amar é o quê? Mandamento. É uma ordem do Senhor Jesus. Se você não amar, meu irmão, você está pecando. E Deus não é conivente com o pecado de ninguém. Deus não é. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus aí? Quem ama a Deus? Então você tem que me amar. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: você ama a Deus? Então você tem que me amar. Ah, mas você me pisou na bola. A Bíblia diz: você tem que me amar. E aí? Ah, mas eu já perdoei várias vezes e pisou na bola. A Bíblia diz: você tem que perdoar e amar. E aí? Você vai ficar com o seu achismo ou com a Bíblia? 1 de João 4,7 diz: Amados,
Amemo-nos uns. Amemo-nos uns. Pois o amor procede de quem? O amor procede de quem? Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos pegar o texto ao contrário. Aquele que não ama não é nascido de Deus e não conhece a Deus. Mas como assim, pastor? A pessoa está na igreja há tanto tempo, ela disse que é da sua igreja. Eu já vi ele pregando na sua igreja, cantando na sua igreja. Pois é, se não ama, não conhece a Deus e não é. Mas pastor, tem o título de pastor? Pois é, pode ter o título. Mas se não ama, não nasceu de Deus e não é de Deus. Ah, não acredita, a Bíblia que está falando. Vamos continuar? 1 é de João, capítulo 3, versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do... Está com medo de falar, velho? Fala alguma coisa, aquele lá, o danado. O outro. Vamos lá. Olha aqui. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. O diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Se você não amar o seu irmão, a Bíblia diz que você não procede de Deus. Então você procede do... Se não amar a Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Então vamos lá, 3 escolhas simples que mudará a sua vida. Primeira escolha, aceitar o amor de Deus. Aceitar o amor de Deus. Podemos ler sobre o amor, falar sobre o amor, pensar no amor, pregar sobre o amor, cantar sobre o amor, mas não é o mesmo que escolher aceitá-lo. Escolha aceitar o amor de Deus. Escolher aceitar o amor de Deus significa aproximar-se dele, passar um tempo em sua presença, abrir o coração para ele, querer conhecê-lo, entender quem ele é e desejar ser mais semelhante a ele. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Deus é o quê? Amor. A Bíblia diz que Deus é amor, gente. Vamos lá, vocês estão com calor, tomaram água não? Estão desidratados? Vamos lá. Deus é amor. Deus é o quê? Amor. Então se você deseja ser semelhante a Deus, se você busca investir tempo com Deus, você vai se tornar cada vez mais parecido com Deus. Já viu um casal casado há 50, 60 anos? Você olha para ele e diz assim: vocês são irmãos, é? Não, meu esposo, minha esposa. Não, eu pensei que era irmão. Por quê? A convivência. A convivência. O olhar parece que passa a ser o mesmo. As ideias, os gostos, os hábitos. A disciplina passa a ser a mesma. A caminhada junto, muito tempo juntos, se tornam parecidos. Assim somos nós com o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós passamos tempo com Deus, mais semelhante a Ele nós nos tornamos. Mais parecido com Ele, ao ponto do apóstolo Paulo dizer à igreja aos Coríntios que quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos um em espírito com Ele. Paulo passa a dizer chega a dizer que nós temos a mesma natureza de Cristo. Então preste atenção, se Deus é amor, Deus é o quê? Vamos lá, gente, Deus é o quê? Amor. Se você nasceu de novo e você se tornou um em espírito com Deus, você é o quê? Você é o quê? Amor. Diga: eu sou um poço infinito de amor. Agora preste atenção, quando o João diz que Deus nos amou primeiro, Paulo vai dizer que Deus derramou o seu amor em nós. Quando Deus, a Bíblia diz assim, olha, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu posso pegar um pouco dessa água e derramar aqui. Um pouquinho só. Você pode dizer para alguém lá na sua casa: o pastor derramou água no carpete.
Ele estava com um copo com água e derramou no carpete. A pessoa pode entender que eu derramei toda, mas você que está aqui sabe que eu derramei só um pouquinho. Porque eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa alternativa de derramar um pouco ou tudo. Deus não. Quando Deus, a Bíblia diz que Deus derramou, Deus nunca derrama um pouquinho. O Espírito Santo não veio pela metade, ele veio de uma vez só. Jesus não veio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele não deu Jesus mais ou menos, ele deu ao ponto de morrer, morte de cruz. Então quando Deus diz que você é um em espírito com Ele, você é um poço infinito de amor. Não tem como encontrar no coração de um crente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, outra coisa a não ser o amor. Por isso que muitos até nos chamam de bobos, porque nós amamos. Essa é a verdade, irmãos. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Às vezes a gente volta a praticar a velha aliança. O que é a velha aliança? Olho por olho e dente por dente. Bateu, levou. Eu vou dar atenção para quem dá atenção a mim. A minha educação depende da sua. Não, isso é coisa da velha aliança. Na graça, eu não dependo do que você faz comigo, eu dependo do que Ele já fez por mim. Aleluia! Na graça, não é a sua atitude que me define, são os pensamentos dEle que me define. É Ele que disse, eu que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de paz, de fazer você prosperar e de te dar esperança, e nunca de dores, de vergonha ou de humilhação. Ah, pastor, mas se eu amar fulano, se eu pedir perdão, se eu perdoar, ele vai me humilhar, vai pisar. Não vai, não vai. Vai pelo caminho do amor que você sempre vai sair ganhando. Vai pelo caminho do amor, vai pelo caminho que o Senhor Deus está indicando, que você nunca vai perder. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Jesus que está dizendo isso aqui. João escreve, mas quem disse foi o Senhor Jesus Cristo. E é verdade. Você vem à igreja, entrega a sua vida a Jesus, Deus muda a sua vida completamente, você fica maravilhado, Deus te abençoa. Aí vem alguém, aparece ontem na sua vida, fala uma besteira com relação a alguém da igreja, ao seu pastor, ou ao evangelho, e você já fica com a pulga atrás da orelha. Você esquece tudo que Deus já fez na tua vida. Você esquece o discipulado, você esquece as mensagens que foram pregadas aqui, você esquece os aconselhamentos que nós já demos, e você passa a acreditar no outro. É verdade, Jesus sempre teve razão. Ele diz, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Você chega na miséria, desgraçado, sem nada, desempregado, família bagunçada, Deus transforma, restaura, te prospera. Você começa a ganhar um dinheirinho, compra uma casa, compra um carro, você esquece de Deus por causa do dinheiro. Rapaz, a gente tem que voltar para a cruz. Voltar para a cruz. Eu estava aqui compartilhando com os pastores. Minha mãe é uma grande inspiração na minha vida. 80 e poucos anos de idade. Serve a Deus, desde quando eu nasci, minha mãe já servia a Deus. Eu já vi tanta gente pisar na bola com a minha mãe, líderes, várias pessoas. Eu nunca vi minha mãe falar mal de ninguém. Eu nunca vi a minha mãe murmurando, praguejando, dizendo que estava decepcionada. Eu sempre vi a minha mãe adorando a Deus, eu sempre vi a minha mãe orando. Eu sempre vi a minha mãe orando, buscando a Deus. Precisamos voltar a esse mas falou mal de mim, mas não me deram oportunidade. Espera aí, o evangelho é o quê? É salvação ou é oportunidade? Você tem que estar focado na cruz, meu irmão. Olhar para Jesus. Foi Ele que, se o irmão sair, eu saio da igreja. Quem morreu na cruz do Calvário por você?
Ah, pastor, se um dia o senhor mudar de cidade e eu não puder mudar para essa cidade com o senhor, eu saio da igreja. Pera aí, fui eu que morri na cruz do Calvário por você? Você deve me amar como eu devo te amar? Se você acha que eu significo alguma coisa na sua vida, muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Mas não confunda a salvação e a cruz comigo. Não confunda. O nosso foco aqui é a cruz do Calvário. O mundo pode virar as costas para mim, mas eu continuo firme na presença de Jesus. Com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou com sem emprego, com marido ou sem marido, eu continuo servindo a Jesus. Amar. Não podemos abandonar Jesus por nada. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: portanto, sejam imitadores de quem? Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Você é amado, irmão. Você é amada, irmã. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Irmãos, escolher aceitar o amor de Deus mudará a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e diga, declare, eu aceito. Diga, eu aceito o amor de Deus pela minha vida. Nunca rejeite esse amor. Nunca. Sinta sempre amado por Deus porque você é. Segunda coisa, expresse seu amor por Deus. Expressar seu amor por Deus. Precisamos entender como transmitir nosso amor por Ele, além de apenas senti-lo. Não há nada mais a fazer. E certamente não podemos amar aos outros de maneira intensa sem antes aprender a mostrar nosso amor por Deus, porque o próprio processo de mostrar o amor por Deus passa a ser o meio pelo qual Ele nos enche com mais de seu amor. Nós somos igual um poço de água. Quanto mais tira a água do poço, mais água jorra. Se você parar de tirar água, o poço para de dar água. Quanto mais você ama, mais amor vai brotando, vai exalando da sua vida. Aleluia. Diga comigo assim, eu nunca vou parar de amar. Aleluia. Agora deixa eu abrir um parênteses, não é amar o marido somente. Não é amar os filhos, eu estou falando de um amor ágape. Amor entre irmãos. Amar o seu marido é fácil, por isso que você casou com ele. Amar os seus filhos, sempre. Mas é o amor ágape. Amar as pessoas, aqueles que te odeiam. Amar aqueles que te ferem. Amar aqueles que te abandonam. Amar aqueles que te traem. Amar aqueles que falam mal de você. Amar essas pessoas, amar como Deus ama. Então nós precisamos expressar o nosso amor a Deus ou por Deus, para que esse amor comece a exalar e também alcance as pessoas. Porque se eu falar que amo a Deus, mas não amo o meu irmão que eu vejo, eu não posso dizer que eu amo a Deus, né? Eu estou sendo mentiroso. Salmos 150, versículos 1 ao 6, diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário. Louve a Deus no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Nosso Deus é um Deus grande. Louvem-no ao som de trombetas. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida. Aleluia. Quem tem vida aí? Quem tem vida aí, dá glória a Deus. Dá um glória a Deus. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Você nasceu para louvar o Senhor. Você não nasceu para odiar, irmão. Odiar, desdenhar, faz mal a gente. O contrário, na verdade,
do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Às vezes a gente acha que é o ódio, não é. O contrário do amor é a indiferença. A pessoa está aqui, você faz de conta que ela não existe. Ela passa, você olha para o outro lado. Isso é horrível. Isso adoece as pessoas, irmãos. Isso deixa pessoas amargas, feridas. Você não nasceu para isso, você nasceu para louvar o Senhor. Quem está feliz canta, quem está feliz louva. Aleluia. Deus concede seu amor a nós quando demonstramos nosso amor por Ele. Salmo 104, versículo 33 e 34 diz assim: cantarei ao Senhor toda a minha vida. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Por que você está triste, irmãos? Ah, porque o Juninho... Peraí, calma. Porque você está triste? Ah, porque a Natália... Peraí. A sua alegria vem da Natália ou vem do Senhor? Nós precisamos amadurecer, gente. Quem está comigo aí, diz glória a Deus. Vamos ser crente de verdade? Vamos voltar à essência do Evangelho? Jesus está voltando, gente. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Isso aqui não é um passatempo não, queridos. Nós estamos reunidos aqui para ser preparados para viver com Ele na eternidade. Isso aqui não é um passatempo, isso aqui não é para a gente se sentir bem não. Na verdade, essa reunião é mais para nós nos sentirmos desconfortáveis do que confortável. Isso aqui é para deixar a gente desconfortável aí na cadeira, irmãos. Isso aqui é para a gente voltar pensando para casa, ficar talvez até sem dormir algumas horas, pensando como colocar em prática essa palavra amanhã lá no trabalho. Essa reunião é para fazer você, de repente daqui a pouco, mandar uma mensagem para alguém, dizer: me perdoe, eu continuo te amando. E a pessoa não entender nada, e você amanhã ir lá pessoalmente dizer: eu vim aqui dizer que eu continuo te amando. Esquece o que passou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus, meu irmão, disse Paulo. Não venha para a igreja. Igreja não é lugar. Ah, eu fui lá, eu saí tão zen. Não é yoga. Com todo respeito a quem pratica yoga. Com todo respeito, não estou criticando. Eu não faço, mas não estou criticando. Eu faço meu tempo a sós com Deus, que mexe com a minha alma, mexe com o meu ser, mexe com o meu caráter, e tem a ver com a minha eternidade. Porque eu vou passar a eternidade na presença dEle. Então, se eu quero passar a eternidade, o que são 20, 30, 40, 1 hora, 60 minutos na presença dEle todos os dias? Se eu quero viver a eternidade com Ele, o que são 2 horas ou 2 horas e meias na igreja, em uma reunião? Concorda comigo? Então preste atenção. Expresse o seu amor para com Deus. Primeiro, aceite o amor de Deus. Segundo, expresse seu amor por Ele. Terceiro, ame as pessoas de forma que agrade a Deus, não que agrade a você. Irmãos, eu não sei você, mas posso abrir o meu coração aqui para você? Posso abrir o coração para vocês? Posso falar aqui, rasgar o meu coração? Pronto. Ser sincero, diante de Deus e da igreja do Senhor Jesus Cristo, tem gente que a vontade que a gente tem é não amar. É verdade. É verdade. E você vai às vezes diante de Deus forçado. Mas quando você vai forçado e realmente você pratica de verdade o amor, você volta melhor. Você volta mais leve, mais feliz, alegre, tira um peso dos seus ombros. Sabe por quê? Porque nós nascemos para amar. No seu DNA está amor. Os seus códigos genéticos está escrito amor.
Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus é o quê? Amor. Por isso que quando você não perdoa, você fica mal. Quando você perdoa, você fica bem. Por isso que quando você ama ou se sente amado, você fica mais leve. Quando você não ama ou não se sente amado, você se sente pesado. Nem você se aceita de fato. Então ame as pessoas de forma que agrade a Deus. Deus, na verdade eu estou aqui para te agradar, porque eu não tô, até o momento eu não estou me agradando não. Fala com Deus assim, velho. Tenha medo não, Deus te entende. Ó, deixa eu falar uma coisa. Você falando ou não falando, Deus já sabe, então é melhor falar. É melhor falar. Eu tenho um bispo amigo, o bispo Simvaldo, e ele hoje tem um filho, né, já é pastor inclusive, é advogado, o filho dele, o Samuel Coelho. E o Samuel, o pai dele, o bispo Simvaldo, foi militar por muitos anos do exército lá no Rio de Janeiro. E ele, até hoje ele é bem militar mesmo. Mas assim, um coração de mãe. Ele é irmão do pastor Silmar Coelho. E um dia, o Samuelzinho foi almoçar e tinha salada. E o pai dele pediu para ele orar e agradecer a Deus pela salada. E ele detestava a salada, era criança ainda. E aí o pai dele disse, Samuel, você ora e agradece a Deus pela comida, pela salada. Já sabia que ele não gostava de salada. E ele começou a orar, ele disse, Deus, eu te agradeço pelo arroz, pelo feijão, te agradeço pela carne. O Senhor sabe que eu não gosto de salada, mas eu te agradeço também. Meu irmão, é melhor falar, velho. Seja tranquilo. Estava vindo de casa, conversando com meu garoto de 9 anos no carro. E o jeito de criança de ser, ele diz, pai, é verdade que tem poder na nossa boca? Eu falei, há poder nas nossas palavras. Ele disse, como assim? Eu falei, você traz à existência o que não existe através da sua palavra. Tudo começa através da palavra. Deus criou o mundo através das palavras. Tudo que você quer viver, primeiro você declara. Então se você não quer viver a indiferença, não declare indiferença. Se você não quer viver o medo, esquece o medo, não declare medo. Não diga eu tenho medo. Diga eu vou conseguir. Diga eu vou chegar lá do outro lado. Você entende que o seu salário é pouco? Não diga que é uma miséria, não diga que você ganha pouco. Diga eu já vejo pelos olhos da fé nas minhas mãos o salário dos meus sonhos. E diga quanto você quer ganhar. Aí ele diz, pai, mas eu não acredito nisso. Falei, é verdade. Você nunca pediu alguma coisa que você não tinha e aconteceu na sua vida? Ele disse, já. Um videogame, um óculos de não sei o que, de 3D. Eu falei, então. Ele disse, mas demorou, pai. Eu falei, é no tempo de Deus, não é no nosso. Aí ele disse, mais o que? Eu falei, na escola, por exemplo, você tem dificuldade em matemática? Você diz, eu vou tirar 10 em matemática. Eu vou ser bom em matemática. Então você estuda matemática. Mas você vai ter que estudar, pai? Falei, tem. Ah, eu pensei que era uma magia. Cara, a gente tem que ser assim, como criança. Tem uma canção que diz, né, Robson? Quero ser como criança. Então preste atenção. Seja como criança, fala para Deus, Ele sabe que você não está gostando. Então não faça a cara que está gostando. Tem uma outra história de uma outra criança que o pai disse assim, filho, fica em pé. Pai, eu não quero ficar em pé, eu quero ficar sentado. Mas fique em pé. Pai, mas eu não quero, eu quero ficar sentado. Mas eu sou seu pai, eu estou falando para você ficar em pé. Eu estou em pé por fora, mas por dentro eu estou sentado. Criança, velho. Fala com Deus, cara. Não mente para Deus, não. Então preste atenção, ame as pessoas de forma que agrade a Deus. Isso significa que precisamos buscar a Deus para entender o que lhe agrada e optar por fazer isso em vez de esperar que os sentimentos nos motivem. O amor humano, ele é falho. Somos incapazes de amar constantemente, o tempo todo, de todas as maneiras que Deus de maneira que Deus deseja que amemos. Da forma como Ele ama, é impossível nós amarmos se nós não dependermos dEle. Amamos verdadeiramente os outros quando escolhemos amar a Deus. Então Ele se derrama dentro de nós. João escreve no Evangelho que ele escreveu, capítulo 13, versículo 34.
Um novo mandamento lhes dou. Preste atenção. Se alguém vai te dar um novo, porque ele considera o que você tem já é velho e não funciona mais. Então o Senhor Deus diz: olha, o mandamento que vocês estão usando aí, nesse período de deserto, até hoje, não funciona. Olho por olho, dente por dente, vocês se esforçam ao máximo, não conseguem chegar a lugar nenhum. Então faz o seguinte: eu vou dar um novo mandamento, para vocês serem bem-sucedidos. Qual é o novo mandamento, Senhor? Está aqui. Ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então preste atenção, nosso referencial na velha aliança era: ame o teu próximo como a ti mesmo. Na velha aliança era assim: ame o teu próximo como a si mesmo. Na nova aliança eu devo amar o meu próximo como Deus me amou. Então agora o padrão, o referencial, a nossa inspiração é o amor dele por nós. Quem consegue me entender aqui diz amém. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Preste atenção que Deus não está dizendo que nós não vamos ter problema. Deus não está dizendo que eu não vou lhe decepcionar e que você não vai me decepcionar. Ele está dizendo que eu devo perdoar você e que você deve me perdoar. E que nós devemos nos suportar. Deus não disse que você não teria problema no casamento. Ele disse que você tem que perdoar o seu cônjuge lhe perdoar, e um suportar o outro. Perdoar as queixas uns do outro. É isso que Deus está dizendo. Levítico 19:11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Enganar é pecado. Não engane. Não viva uma vida fingida, de maquiagem. Ninguém suporta, nenhuma mulher suporta viver 24 horas maquiada. Elas investem dinheiro, horas, se maquiando para uma festa, para um casamento, para um evento. Mas quando voltam para casa, a primeira coisa que faz, pega o produto, o algodão e vai na frente do espelho, arranca tudo. É assim ou não é? Porque a vida não pode ser uma vida de maquiagem. O cristianismo não dá para viver um cristianismo de religiosidade, fingido. Eu finjo que sou crente, eu finjo que te amo, eu finjo que te perdoo, eu finjo que nós estamos juntos, eu finjo que acredito em você, e você finge que acredita em mim. Não, isso é coisa diabólica. É coisa diabólica. Temos que tirar as máscaras, não essa de tecido por enquanto, né? As máscaras espirituais. João 15:17. Este é o meu mandamento. Qual que é o mandamento dele? Ame-se uns aos outros. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns por temor a Cristo. Deixa eu te falar, decidir caminharmos juntos é uma questão de temor a Cristo. Se eu desistir de você e você desistir de mim, isso significa que nós não tememos a Cristo. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Então nós não vamos desistir de ninguém. Nós vamos amar como Deus nos ama. João 15:12. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. E para nós terminarmos, se quisermos escolher amar como Deus deseja que amemos, precisamos tomar essas três decisões todo santo dia. Todo santo dia. Primeiro, aceitar o amor de Deus. Segundo, expressar nosso amor por Ele. Terceiro, amar de uma maneira que agrade a Deus. Amar as pessoas de uma maneira que agrade a Deus. Irmãos, nós precisamos ver a vida com a lente de Deus e não com a nossa. Nós precisamos olhar para nós com o olhar de Deus e não com o nosso olhar humano, carnal. Porque com o nosso olhar, com a nossa lente, nós olhamos para nós a partir dos nossos fracassos, do nosso trabalho, das nossas habilidades, da nossa aparência, dos nossos amigos, das nossas realizações, ou falta disso. Nós nos vemos através do prisma de nossas falhas. Essa é a grande verdade. Pastor, e como Deus nos vê? Deus nos vê
através da luz de sua perfeição brilhante em nosso coração, aperfeiçoando-nos até o dia em que estaremos com Ele eternamente. Mais um exemplo para a gente terminar. Deus chega para Ananias e diz assim: Ananias, vai na rua direita, lá tem um homem, meu servo, chamado Saulo. E eu já disse que você vai lá, ele está esperando um homem com o nome Ananias. Você vai orar por ele. Ananias vira para Deus e diz: Deus, esse cara, a fama dele é de matador, é de perseguidor. Inclusive, ele está chegando aqui com uma carta para prender aqueles que te seguem. Como que o senhor quer que eu vá lá? Aí eu imagino o diálogo de Deus com Ananias. Ananias, para você ele é um perseguidor, para você ele é um matador, mas para mim ele nunca foi isso. Para mim ele é o meu servo. Ele não é um criminoso. Pode ir lá sem medo, ele está te esperando. Quantas pessoas nós olhamos e com o olhar humano a gente olha e vê um alcoólatra, um dependente químico. Lembra, nós cantamos aqui, quebra o meu vaso. Essa música sai daquele texto, onde a mulher, uma meretriz chamada Maria, pega um perfume caríssimo, segundo os estudiosos, resultado de 1 ano de trabalho dela, vendendo o seu próprio corpo. E quando ela encontra Jesus, ela entende que encontrou tudo, e ela pega aquele perfume, quebra aquele vaso e derrama aos pés do Senhor Jesus. Quem estava de fora, como que pode? Se ele fosse o Deus, filho de Deus, ele sabia que ela era uma meretriz, ela é uma prostituta. Como que pode essa mulher beijar os pés dele? Para todo mundo, aquela mulher era uma prostituta. Para Jesus, era uma adoradora por excelência, extravagante. Então talvez a senhora olhe para o seu marido e a senhora diz: pastor, pornográfico, adúltero, meu marido. Para Deus, um homem de Deus, um pastor cheio do Espírito Santo. Talvez a senhora diga: pastor, o meu filho é dependente químico, mas Deus está olhando para ele como um grande músico, um grande servo de Deus. Então a gente precisa olhar não só para nós, mas para os outros com o olhar de Deus e não humano. Deus olha para a gente com a luz de sua perfeição brilhante em nosso coração, aperfeiçoando-nos até o dia em que estaremos com Ele eternamente. Quando aceitamos o amor divino, esse amor acende a chama do nosso coração e toma conta de todo o nosso ser e nos dá energia na mente, na alma e no corpo, irmãos. Precisamos desse Deus. Não podemos conhecer a Deus um pouco mais somente. Precisamos sentir Deus, viver Deus de verdade. Deus não apenas ama, Ele é amor. E quando sentimos esse amor, tudo muda na nossa vida. E as pessoas que temos contato também serão influenciadas por este amor. Se coloque de pé, por gentileza. Evangelho de Mateus, um texto conhecido já de todos. Capítulo 11, versículo 28 ao 30. Usamos muito esse texto para evangelizar. Também faz sentido, mas podemos usar para nós que já nascemos de novo. Diz assim: venham a mim todos os que estão e sobrecarregados. Irmãos, não perdoar cansa, velho. Não amar cansa. Ser indiferente cansa. Se torna chato, problemático. Por isso que tem gente que já vem lá um encrenqueiro, já vem um murmurador, já vem o que reclama de tudo. Nada tá bom para ele, já acorda reclamando. É ruim, isso cansa. Já vem o negativo, nada vai dar certo. Nem adianta falar para ele que não dá certo. Para cada solução ele tem um problema. Conhece gente assim? Cansa. Quem sabe você está cansado nessa noite dessa vida que você está levando. Só reclama da casa, só reclama do marido, só reclama da esposa, só reclama dos filhos. Nada do que seus filhos fazem tá bom para você. Nada. Talvez você está cansado ou cansada, sobrecarregado, porque o seu cônjuge não entende você. Por mais que você se esforce, ele não reconhece, ele não te ama como você acha que ele deveria te amar.
Cansa. A alma fica cansada. A vida, irmãos, muitas vezes cansa a gente, as decepções, os problemas que nós vamos enfrentando, vai sujando o nosso coração. E quando menos a gente espera, nós estamos sobrecarregados, cansados, não tem prazer de ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue louvar, não consegue repetir uma frase bíblica. Vem aos empurrão uma vez por semana na igreja e acha que está demais, porque está sobrecarregado, não aguenta mais essa vida. Deus nos trouxe hoje aqui para aliviar nossa carga. Aleluia, aleluia. E nós vamos pelo caminho do amor. O remédio aqui é o amor. Aleluia. A receita aqui do Doutor Jesus Cristo é amar como Ele nos ama. Ele já nos amou. O que você fez para Ele te amar? Nada. Por que você está esperando as pessoas fazerem alguma coisa para você amá-las? Por quê? Você não fez nada para Ele te amar. Paulo até vai dizer, se nós quando estávamos perdidos, Ele nos amou, quanto mais agora que Ele já nos regenerou. Se quando nós estávamos nas trevas, Ele deu o seu único filho para morrer por nós, quanto mais agora que já nascemos de novo, nos dará tudo o que pedirmos. Ô irmãos, se entrega, mergulha nesse rio de Deus. Mergulha, deixa o seu achismo, deixa a sua tradição familiar, deixa suas experiências familiares negativas para trás, deixa tudo aquilo que distancia você de Deus, deixa para trás, deixa embora, viva uma vida nova agora, entrega a sua vida a Jesus, abre o seu coração para Ele entrar, nasça de novo, viva o melhor de Deus nessa terra, foque na cruz do Calvário, abra o seu coração, tenha um coração ensinável, invista tempo com Deus, aceite o amor de Deus, expresse seu amor por Ele, e ame as pessoas de maneira que agrade a Deus. E vá para a galera, que os céus é teu. Aleluia, aleluia.